Olá, tudo bem? Cá estou eu de novo. Dessa vez eu vou fazer uma recomendação, uma resenha deste livro aqui. O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, do Andrew Solomon. Vamos dizer, por que ler este livro, o que ele pode trazer, como é mais ou menos a ideia dele. Vou ler a sinopse dele. Tá escrito assim, algumas opiniões, no caso são críticas, né? Se tivesse que descer na fossa de uma depressão e levar comigo um livro só, seria o de Solomon. Não sei se me ajudaria a encontrar uma cura, mas certamente, graças a ele, eu me sentiria menos sozinha. No caso, esse livro, ele vai contar a história que o Andrew Solomon teve com a depressão há alguns anos, que ele começou, teve o primeiro colapso, se eu não me engano, aos 26 anos. E ele vai contar a história dele, como funcionam os colapsos. Ele vai contar... Ele tinha bastante contatos, bastante amigos. Não lembro agora qual que era a profissão dele. É que eu não tenho uma memória muito boa, mas enquanto você está lendo, você se sente adquirindo muito conhecimento e uma identificação, de certa forma. E, no caso, ele vai colocar a história de várias pessoas. Aqui ele deixa bem claro que algumas ele mudou o nome, e as que estão verdadeiras ele deixa o nome da pessoa aqui também. Aqui ele vai citar coisas como... Calma aí. Olha, eu sou o tipo de pessoa que passa marca-texto em livros. No caso, eu só faço isso em livros de autoajuda mesmo, tá? Pra mim isso aqui é uma autoajuda. Vamos ver o que tem no sumário disso aqui. Aqui tem alguns... Eles estão separados em alguns temas. No caso, sobre a depressão mesmo, sobre os colapsos. Ele vai falar sobre colapsos em geral, como funcionam, como podem ser, como a pessoa sente, tipo isso. Tratamentos, no caso, aqui ele cita também tratamentos alternativos. Eu não entendo de homeopatia, mas ele cita também. Ele fala populações, esse da populações é bem interessante. Ele vai falar como a depressão pode atacar algumas... Assim, ele define... Ai, meu Deus. Ele separa, no caso, alguns assuntos, contando algumas histórias sobre a depressão no mundo LGBT. No caso, esse cara que escreveu esse livro, ele é bi. Aí, no caso, ele vai falar sobre a depressão no mundo LGBT, depressão no mundo adolescente, jovem, depressão na geração idosa, né? Sei lá se é assim que fala também. A depressão das pessoas negras também, que tipo, além de carregarem às vezes o fardo, vamos dizer assim, não sei se dá pra dizer assim, mas no caso, além de ter que lidar com muitos preconceitos que ainda existem, ainda tem a coisa deles não poderem, a maioria pelo menos, não se sentir à vontade em demonstrar o seu sofrimento, porque a depressão pega todo mundo, né, e tal. E aí mostra algumas também experiências e tal. Eu acho bem interessante. Pra você que não tem ou tem depressão, eu acho que ele é um bom livro pra você entender mais ou menos como funciona e você se sentir uma pessoa um pouquinho mais... com uma sabedoria mais sobre esse assunto e poder ter uma empatia mais, porque empatia é vida, tem que ter empatia, porque tem que ter empatia e tal. E no caso aqui você compreende mais ou menos. E é engraçado que você pensa que é só você que se sente muito mal quando você vê que você não tá sofrendo tanto. Tipo, eu mesma, colocando na posição de branca privilegiada, eu fico, mano, não acredito. Eu não tenho vontade de levantar hoje. Eu não tenho diagnóstico nenhum, tá bom? Eu não acredito que eu não tenho vontade de levantar. E eu... Vamos dizer que eu sou uma dessas pessoas meio encantada por crises existenciais. Eu gosto de ler livros que fazem você ficar assim por muito tempo. Eu gosto desse tipo de livro, eu gosto desse tipo de conteúdo. E aí, no caso, você fica pensando, nossa, como posso eu, tão egoísta, ter o direito de me sentir triste, sendo que, olha em alguns países, olha pro Camboja, ah, sim, ele vai citar uma pessoa, Plati Nuon, uma mulher, assim, uma história que, meu Deus do céu, lá do Camboja, se eu não me engano. E, mano, olha o que eles estão passando naquele país, como você tem a
possibilidade de cogitar, de você ficar mal, sendo que olha o jeito que eles estão naquele país. E você fica nessa coisa, você pensa que é só você, mas não, ele também, e outras pessoas que ele cita nesse livro também tem disso. Então tem muito dessa identificação e compreensão de como também lidar, porque aqui conta pessoas que têm parceiros, no caso maridos ou amigos mesmo, e como esses amigos, parentes tentam lidar com isso, sabe? Se conseguem ajudar pessoas às vezes que se afastam e tal. E eu acho muito engraçado, assim, uma definição que eles deixam sobre a depressão e a ansiedade, que fala que não são a mesma coisa, mas estão meio que ligadas, que no caso seriam como gêmeas siamesas. É siamesas? Peraí, deixa eu... Também que eu escrevi, que eu faço anotações. Aparentemente eu não escrevi isso que eu tava procurando. Mas eu acho que é os gêmeos que são diferentes, mas são gêmeos. Tipo, tem essa ligação e tal. Esse livro tem muito disso. Eu não li ele todo, tá? Confesso. Eu li metade dele. Porque tem coisa... Ah, sim, ele fala sobre vícios. Vícios em remédios. Ou pessoas viciadas, tanto em álcool quanto drogas ilícitas. Que tem um envolvimento com a depressão, a importância de definir a diferença entre a dependência e a depressão, se uma causa a outra, esse tipo de coisa eu acho bem interessante. Deixa eu ver o que eu anotei aqui que pode dar, sei lá, uma... não é parte, é pálido, no... Essa aqui que tem uma história muito da hora. Nossa, da hora, não é da hora a palavra, uma história incrível, vamos dizer assim. Sim, é legal desse livro que ele deixa alguns textos de outros livros. Em coisa de inglês também você consegue testar. Ou então textos, poemas ligados à depressão meio descarada. É interessante porque você vê que tinha bastante coisa que você não associava a uma tristeza muito crônica, sei lá. E aí ele cita aqui alguns e aí você fica, olha só, então era assim. Sim, ele fala sobre a facilidade de você ter tido um colapso, se recuperar e ter outro. Ele fala sobre frustração de você ter tido o primeiro colapso, tratou ele, e no outro, enquanto você tá se tratando, você teve outro. E você pensava que a medicação poderia evitar isso, mas você teve ainda um segundo colapso e tal. Eu tô achando isso aqui muito interessante. Umas frasezinhas, no caso, contando a rotina dele. Ele falava: eu sabia que quanto mais coisas eu conseguisse fazer, menos desejaria a morte. E, tipo, tem muito dessa coisa de você pensar em conselhos, tipo, faz isso, você consegue se distrair. Eu acho muito interessante. Eu acho que é uma ótima leitura. Eu recomendo, é uma coisa, assim, bem detalhada. No caso das experiências, que eu acho em comum, é a questão de, tipo, pessoas que querem dormir demais, sabe? Você acaba dormindo pra poupar você e seu corpo, sabe? Do desgaste emocional e tal. Aí no caso ele conta dele e de outras pessoas, a história de pessoas que dormiam tipo 24 horas seguidas. Não sozinhas, mas tipo, porque tomavam remédios no intuito de dormir essas tantas horas seguidas, porque isso era menos desgastante do que ficar acordado. Então é uma coisa muito interessante e boa a se reparar e a se entender, mais ou menos. É isso aí. Acho que foi tudo, né? Do que eu tinha pra falar. Se você já leu, pretende ler, me conte. Eu comprei na Saraiva. Era pra vir, na verdade, com a capa do Van Gogh. Não veio com esse aqui. No caso do Van Gogh seria de 2018 e esse é de 2014. Mas é o que tem pra hoje, né? E aí também nem veio, não foi reclamar não, porque as pessoas precisam vender também. Aqui, acho que não tem nenhuma atualização muito diferente não, então tá de boa.